Oi, gente, vocês estão vendo esse céu bonito aqui atrás de mim? Eu vou tirar eles aqui porque né, vocês têm que me ver, né? E aí. Ih, gente, calma aí. Aqui, gente. Vocês estão bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos fazer um devocional juntos, né? Pra nós seguirmos nossos propósitos. E deixa eu testar o microfone, um segundinho. Bom, a gente vai seguir agora com um tema que o Senhor me deu hoje. A gente vai ser ministrado junto. Eu vou fazer desse tempo aqui, porque às vezes a gente aprende as coisas juntos, né? Não é nada anotado, né? Esses devocionais que eu faço, eu só anoto os versículos e sobre o que eu vou falar. E sobre o que eu vou falar hoje, o tema de hoje é o tempo cura. Que é bem polêmico, né? Deixa eu ajeitar vocês. Gente, consegui colocar vocês no meu tripé. Eu tenho, mudando de assunto totalmente, eu tenho um gimbal, sei lá como é que fala. É aquele negócio, eu até pego a caixa aqui perto, é aquele negócio que regula sozinho, só que eu não sei regular, nem sozinho, nem com ajuda, nada. E aí hoje ele resolveu funcionar, graças a Deus, foi uma coisa boa no nosso dia, né? Bom, voltando para o nosso assunto, eu arrumei vocês aí, num tripé, graças a Deus, nosso bom Deus. Acho que vocês estão muito baixos aqui, né, o áudio. Mas o que o Senhor me deu foi sobre o tempo, gente, sobre o tempo cura, que o tempo cura, o tempo de Deus é precioso, mas tem uma polêmica aí, porque a gente fala assim, tem aquela frase, né, que o tempo cura tudo, mas não é o tempo que cura. É o tempo também, mas não é o tempo sozinho, sabe? É o tempo que você passa com Deus que te cura. E isso foi algo que Deus me disse, agora há pouco eu tava meditando e contando pra ele as coisas que aconteceram durante o dia. E eu tava conversando com Deus, né? Eu sento perto dessa janela, nessa cama e eu converso. E o Senhor me disse isso, falou que é o tempo cura. Por quê? Porque veja na Bíblia o que a Bíblia diz sobre isso, né? Vamos lá, Salmos 99, verso 14. Diz sobre a justiça de Deus. Diz sobre a justiça de Deus e que nós não devemos fazer nada com a nossa mão, porque a justiça de Deus vem. O que isso tem a ver com o tempo? Tem tudo a ver com o tempo, porque se a gente passa por aflições e a gente tem que esperar o tempo de Deus, o tempo resolver, às vezes é causas de injustiças, às vezes são coisas que falaram sobre você, às vezes são decepções, às vezes são, sabe? E entra no descansar em Deus, em saber o seu lugar com Deus. Eu vou acender a luz, um minuto. É sobre o descansar, descansar, e não estamos na parte do despertar, estamos na parte do descansar. E ali, se a gente lê em Salmos 98, porque tô lendo outro versículo, gente. Salmos 98, capítulo 14, diz assim. 98 não, gente. Gente, calma, vamos fazer o negócio direito? Vamos fazer o negócio direito? Vamos orar antes? Eu esqueci, gente. Me distraí com o tripé e esqueci de orar, gente. Então vamos orar antes, eu esqueci. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro, Senhor, para que nesse devocional o Senhor esteja com cada pessoa que está assistindo esse vídeo. O Senhor fale o meu coração, Senhor, e que o Senhor tenha um momento de intimidade conosco, Senhor, através desse vídeo, através dessa palavra, Pai. Que o Senhor fale o que o Senhor quer aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor me edifique e edifique ao próximo. Em nome de Jesus, Pai, que seja sábio as minhas palavras e que o Senhor nos traga a sabedoria e a clareza da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim. Salmos 89 diz assim, verso 14. A justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. A
gente sabe que Deus, ele é um Deus de amor e ele é um Deus de justiça, né? E quando a gente descansa no Senhor, quando a gente não faz as coisas pela força do nosso braço, e o Senhor, ele nos ajuda nisso, sabe? Ele vem com a justiça dele, ele faz o que é preciso ser feito. Isso deve tranquilizar o nosso coração, sabe? Pra gente não ficar tão aflita, porque às vezes você quer tanto se explicar, você quer tanto falar, nossa, porque eu preciso desfazer isso, eu preciso ir lá, eu preciso me falar, eu preciso ir lá, eu preciso fazer isso, mas às vezes você não precisa. Porque você fazendo isso vai dar pior ainda e vai piorar coisas que só Deus pode resolver, sabe? E a gente tem que pegar, se ajoelhar e falar para o Senhor, falar, Senhor, me escuta, tenha misericórdia, Senhor. E esperar descansar no tempo de Deus. Eu separei outro versículo também que fala sobre Deus ser um Deus de justiça, né? Que nos dá esse conforto em saber que Deus vai fazer o que nós não podemos, o que nós não alcançamos, Deus vai fazer. Deuteronômio 32:4 diz assim: não 32:4, gente, eu sou no 34, eu tô perdido hoje. 32:4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. O justo é reto. Amém, gente? Eclesiastes, capítulo 1, diz, né? A gente sempre lembra do livro dele quando fala sobre tempo, porque lá diz que você tem tempo pra falar, tempo pra esperar, tempo pra tudo, né? E a gente tem, ele diz assim, ó. Capítulo 3, verso 1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí vai lá, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, vários tempos. Se vocês pararem para ler, vocês vão ver que tem muita coisa que Deus nos diz sobre isso. E o que o Senhor às vezes quer nos trazer hoje é que nós possamos saber esperar, sabe? Entender o tempo de Deus, porque é muito difícil as circunstâncias da vida e é muito difícil a gente entender tudo. E às vezes a gente não tem que entender. Isso é uma coisa que eu aprendi, que a gente não tem que entender tudo. Tem coisa que a gente não pode fazer, tem coisas que a gente não pode agir ainda, porque não é tempo. E o tempo cura. O tempo de Deus cura. Lamentações capítulo 3, versos 22 e 24. Lamentações capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia não tem fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é do Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Se a gente quer o céu, a gente clama pelo céu, a gente espera, aguarda, nós somos noivas de Cristo, a gente espera que o Senhor venha, nós dizemos Maranata, vem Senhor, nós permanecemos perseverantes na palavra e perseverantes em todas as circunstâncias, né, do que vem, do que virá. Por que a gente não pode esperar pelo Senhor, esperar aquilo que Ele vai fazer? Porque a gente não pode descansar em Deus, é uma coisa que Ele está pedindo. Voltando aqui, gente. Acabou meu armazenamento. Tá difícil, vida. Bom, se nós esperamos, né? Nós estamos nesse aguardo da vinda de Jesus e nós podemos esperar tudo isso. Por que a gente não deixa ele fazer com as mãos dele aquilo que ele já pediu, sabe? Às vezes a gente leva coisas que a gente não devia. A gente entra em guerras que a gente não devia. Eu falo isso pra mim, porque eu faço isso todo tempo. Hoje mesmo eu entrei na guerra que eu não devia, sabe? E se a gente pode esperar, se a gente pode ter um tempo, né? Porque o tempo cura. Então, se o tempo cura, seu tempo com Deus cura. Não é qualquer outro tempo.
É o seu tempo com Deus que cura. Porque ele mesmo disse que as misericórdias se renovam a cada manhã, que Deus diz que a justiça vem dele. Tem mais uma coisa. Eclesiastes diz que você tem tempo para tudo na vida. Então, descansar, eu aprender a descansar, eu aprender a entender o tempo de Deus, aprender a estar com Deus no momento certo, a falar no tempo certo, a esperar. Isso vai poupar muito a tua vida, isso vai te ajudar muito na tua caminhada cristã. E eu quero ler um último versículo, que é Isaías 40. Eu anotei uns versículos, mas eu nem sei o que é, eu sei que eu marquei. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha que coisa linda, gente. Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Gente, coisa linda, né? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, de base, porque eu tenho que sair correndo fazer as coisas lá. Espera no Senhor, confia no Senhor e deposite o seu tempo em Deus. Porque Ele supre essas forças e no final dá tudo certo. Amém, meus irmãos. Beijinho, vou lá, gente. Misericórdia.